Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, Lagoinha, graça e paz, amém? Pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Que noite maravilhosa, meus amados irmãos. Que noite abençoada. Noite do culto fé. Culto onde vamos estar juntos edificando cada vez mais a nossa fé, alinhando, consertando aquilo que está desalinhado em nossas vidas, né? Vamos então, amados. Amados, nessa noite eu quero trazer algo especial, algo que Deus falou muito comigo, vem tratado muito em minha vida, né? Então eu quero compartilhar aqui com os irmãos, então estejam atentos, estejam com os ouvidos bem abertos para ouvir a palavra, recebam no coração em nome de Jesus. Amados, qual o tipo de fé que estamos vivendo hoje? Uma fé disponível ou uma fé disposta? Pensa na sua cabeça aí. Que tipo de fé que você vive hoje? Uma fé disponível ou uma fé disposta? Tem diferença. Tem muita diferença entre ser disponível e ser disposto. Queridos, disponível se refere a algo ou alguém que está livre, desocupado ou acessível, sem ocupação no momento. Enquanto disposto indica vontade, preparação ou inclinação para realizar algo, mostrando determinação e propósito. Olha quanta diferença tem entre ser disponível e ser disposto. Então, olha para dentro de você nessa noite. Não pensa no irmão do lado, na esposa, no marido, no filho. Não, olha para dentro de você. Como que está a sua fé hoje? Disponível? Disposta? Uma pessoa somente disponível, irmãos, ela só vai orar se ela estiver livre. Uma pessoa disponível, ela só vai ler a Bíblia se ela estiver desocupada ou se for acessível para ela. Ela só vai vir a um culto orar, vir a um culto buscar o Senhor, se ela for uma pessoa desocupada, vamos se dizer assim, uma pessoa que se vir para o culto vai ser só acessível para ela. Isso indica uma pessoa disponível, uma fé disponível. Uma pessoa que está disponível só a ter um mero relacionamento com o Senhor. Agora, uma pessoa disposta é diferente. Uma pessoa que está disposta, uma pessoa que quer colocar a sua fé em disposição realmente para Deus, o que vai começar? O que indica? Indica uma pessoa que tem vontade de buscar o Senhor, uma pessoa que se prepara para buscar o Senhor, uma pessoa que tem uma inclinação para aquilo que Deus tem, uma pessoa que mostra determinação, interesse ao propósito do Senhor. Isso é uma pessoa que se coloca disposta a ter um relacionamento com o Senhor, não uma pessoa que está meramente disponível ao Senhor. Amados, eu lembro de um tempo que quando a gente começou a fazer devocional, eu acordava muito cedo para ir trabalhar, porque eu já pegava cedo no meu trabalho. E aí eu chegava no pastor, não estou conseguindo. O pastor falava, tenta acordar mais cedo. É duro, mas é verdade. Por quê? Ou eu estava me mostrando uma pessoa somente disponível. Porque uma pessoa disposta, ela vai se preparar para acordar mais cedo. Uma pessoa que está disposta pelo Senhor, disposta para ter uma vida em fé com o Senhor, ela vai se preparar. Amém, irmãos? Sim ou não? As coisas com o Senhor não são com ordem? Não são com decência? Pois então, uma pessoa disposta, ela vai estar determinada. Ela vai buscar concluir um propósito com o Senhor. Não somente buscar o Senhor sendo disponível, só busca se estiver livre, né? Hoje eu não posso orar, está muito cedo, não vai dar tempo.
não vou conseguir ler a Bíblia hoje, não vou conseguir ter um relacionamento com Deus porque não vai dar tempo, estou muito ocupado. Isso são diferenças que é preciso a gente entender, a gente precisa colocar isso dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Como que está a minha vida com Deus hoje? Né? Será que eu tenho uma fé realmente disposta? Será que eu tenho uma fé realmente disponível ao Senhor? Olha para o seu irmão que está do teu lado, como que você está, irmão? Fale para ele, disposto ou disponível? Disposto ou disponível? Como que você está hoje? Olha, reflita, pense, pois Jesus é 100% disposto. Ele foi 100%, ele é 100% disposto, amados, a obedecer, se dedicar a Deus e se deleitar nas coisas do Senhor. Olha quanta coisa que Jesus tem, olha quanta coisa que Jesus é, como que Jesus é bom para nos ensinar realmente a ter essa vida disposta com Ele. Amados, uma parte da Bíblia que veio falando muito comigo sobre isso, está lá na carta de Tito. Quem trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir para vocês estar abrindo lá, por favor. Carta para Tito, lá em Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Bacana. Qual é o tipo da sua fé? É isso aí, ó. Uma fé disposta, é uma fé disponível. Pensem. Então vamos percorrer aqui, amados. Nessas cartas para Tito, amados, que Paulo escreveu, tanto para Timóteo como para Tito, são cartas consideradas cartas pastorais, né? Mais consideradas como cartas para líderes, pastores. Porém, queridos, hoje, nessa noite, vai nos ensinar como a viver uma vida cristã em resposta ao Evangelho e termos uma vida disposta a um relacionamento com Jesus. Então, essa carta, queridos, é uma carta importante que eu considero assim algo que, se o mundo inteiro pudesse obedecer o que está nessas cartas, as coisas iam ser diferentes. Não é somente para um líder, não é só a obrigação de um pastor, mas sim a obrigação de um verdadeiro crente. É a obrigação daquele que está buscando ao Senhor Jesus, poder ler, praticar, obedecer o que está escrito nessas cartas, amados. E lá em Tito 1, do versículo 1 ao 3, diz algo muito interessante, que é assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento de verdade que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Amém? Queridos, Paulo, ele se apresenta nessas cartas de Tito quanto para Timóteo como servo, né? Ele se coloca nesse papel de servo. E servo também, hoje, atualmente nas Bíblias está escrito servo, mas antes era conhecido como escravo mesmo. Escravo, ele se apresentava como escravo em suas cartas. E isso, amados, ele está se referindo ao seu filho na fé, a Tito, seu filho na fé. Por que ele se refere dessa maneira, né? Como servo? Porque ele quer mostrar para nós, como ele mostrou naquele tempo para Tito, queridos, que para aquele que busca ser um líder, para aquele que busca algo com Deus, algo mais profundo com Deus, precisa primeiramente ser um bom servo. Ele se coloca, Paulo, o apóstolo, ele se coloca primeiramente como um servo, né? Dizendo para o seu filho na fé, Tito. Isso nos ensina o que, meus amados irmãos? Que para buscar ser uma liderança, buscar algo profundo no Senhor, a gente precisa aprender a como obedecer, a como ser um bom servo, a como ser obediente ao nosso Senhor Jesus. Esta expressão servo ou escravo, ela parece ser uma expressão difícil,
para alguns pode parecer algo complicado, pode parecer algo difícil. Porém, a visão de um líder, que é um bom servo, é poder ver pessoas vindo à fé, crescendo nela em fé e no conhecimento da verdade. Essa é a visão de um bom líder. Essa é a visão que Paulo vem passando para Tito. Essa é a visão que Tito faz quando obedece Paulo, né? O prazer de um bom líder, o prazer de uma pessoa cristã, é poder também ver os seus irmãos, ver pessoas sendo alcançadas pelo amor de Jesus e chegarem a caminhar na fé, a caminharem na luz, a poderem conhecer verdadeiramente a verdade. Amados, essa é uma visão que mexeu comigo, porque não é somente uma falácia que Lagoinha tem um projeto de alcançar 10% da cidade de Araucária. Não é somente para ter uma grande estrutura ou encher as cadeiras de pessoas, não. É para ver pessoas sendo alcançadas pela fé, é para ver pessoas mudadas, é para ver pessoas transformadas. Isso é um coração do nosso Senhor Jesus. Isso é um coração que deve ter também em nós, amados irmãos. Poder ver, poder se alegrar com pessoas sendo alcançadas pela fé, ao poder se alegrar vendo pessoas saindo das trevas e vindo para a luz. Paulo, amados, lá em Tito, lá no versículo 4 e 5 diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Queridos, aqui nessa parte aqui, nesses versículos, eu achei bem interessante pelo seguinte: Paulo, ele parece que está dando uma satisfação para Tito. Aqui é onde ele diz assim, Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, que nos é comum graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta. Isso mexeu comigo, eu fiquei pensando, nossa, mas por que Paulo parece que está dando uma satisfação para Tito, né? Deixar ele em Creta, filho da fé de Paulo, né? Mas como já disse o nosso querido irmão Cláudio aqui, amado, nós precisamos viajar na palavra. Deus, ele nos dá, eu creio que ele nos dá essa liberdade em amor e em graça, onde a gente possa divagar na palavra, onde a gente tem que se deleitar na palavra, ler e realmente poder divagar na palavra, amados. E aqui eu pensando, meditando, entendi o seguinte, amados, que fui pesquisar um pouco sobre Creta. O que tem essa cidade de Creta? E descobri o seguinte, que no mundo antigo Creta era conhecida por sua decadência moral. Tem um historiador chamado Políbo que escreveu que era quase impossível encontrar condutas mais traiçoeiras e políticas públicas mais injustas do que em Creta. Amados irmãos, um pouquinho, olha só. Não, e tem mais. Tem um Cícero, outro historiador, que também escreveu que os princípios morais eram tão divergentes que os cretenses consideravam assaltos nas estradas algo digno. Olha que terrível. Para não ficar só nos historiadores, leiam comigo lá Tito 1 e 12. O que diz? O que a Bíblia fala? Dentre eles, seu próprio profeta disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos.
Amados, isso aqui, sabe o que é isso aqui? A cidade de Creta. Agora eu comecei a entender o porquê que Paulo estava aparentemente dando uma satisfação para Tito. Sabe por quê? Porque Creta era o ministério que Tito ia assumir. Quem aqui quer assumir um ministério como esse? Quem quer? Tem um corajoso aqui, ó. Aí, ó, tem um disposto. Glória a Deus. Primeiro ministério de Tito, cidade de Creta, aonde assaltar nas estradas era algo digno para eles. Amados, o que eu venho dizer com essa palavra, queridos? No começo, Paulo aqui fala assim que ele convida Tito, deixou Tito lá para colocar as coisas em ordens. Sabe por que muitas das vezes, amados irmãos, a gente acaba não querendo estar disposto para o nosso Senhor Jesus? Porque muitas das vezes o comodismo, ele acaba nos parando. O comodismo muitas vezes acaba nos travando para não querer mexer nas coisas aonde devem ser colocadas em ordens. O comodismo muitas das vezes ele nos deixa apenas disponível. Se eu estiver disponível, eu vou tocar lá naquele lugar lá, mas se não, não. Senão não adianta. E é tão lindo, queridos, que podemos entender algo aqui que Paulo fala para Tito. Vamos voltar lá no versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, que nos é comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Eu tenho uma versão lá em casa, que ela é um pouco mais completa, da King James, onde ela fala que a graça e a paz e a misericórdia de Deus Pai, o nosso Jesus, o nosso Salvador. E por esta causa, Paulo continua, e por esta causa te deixei em Creta. Amados, aqui eu pude conhecer um pouco da disposição verdadeira de Tito. E aqui foi onde tudo começou, onde eu tive um start na minha vida, onde eu pude ver como posso sair de uma vida disponível e entrar numa vida disposta. Sabe como? Porque Paulo diz aqui no versículo 5, por esta causa. Que causa? Que causa? A causa está aqui no versículo 4. Pela graça, pela paz e pela salvação. Quem recebeu graça do nosso Senhor Jesus? Quem recebeu a paz do nosso Senhor Jesus? Quem recebeu a misericórdia? Aplaude ao nosso Senhor Jesus. Eu recebi a graça. Eu recebi a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Eu recebi a paz do nosso Senhor Jesus. A nossa igreja recebeu a graça. A nossa igreja recebeu a misericórdia. Cada um que está aqui recebeu, e ainda mais a salvação. A salvação. Quando eu paro, amados, e penso nisso e olho aqui, tem como eu continuar com uma vida somente disponível a Deus? Não tem. Quando eu lembro que Deus me deu a graça, quando eu lembro que Deus me deu a misericórdia, quando eu lembro que Deus me deu a paz, quando eu lembro que Deus ainda mais me deu o poder da salvação, tem como eu continuar com essa vidinha disponível para Deus? Pensa, amado, se Deus fosse também com esse mesmo critério para a nossa vida, se Ele olhasse para a nossa vida e tivesse como disponível ou disposto para poder nos abençoar, se Ele pudesse parar e pensar assim, não, hoje eu não estou disponível para abençoar essa pessoa, hoje não, hoje eu estou disposto. Pensa, amados, qual é o tipo de fé que você vive hoje? Será que é somente disposta? Será que é somente disponível ou será que é disposta? Aqui Tito, amados, não tinha como correr, não tem como. Muitas das vezes a nossa vida precisa ser colocada em ordem mesmo. Assim como Paulo direcionou a Tito colocar as coisas em ordens em Creta.
nós precisamos também, muitas das vezes, colocar a nossa vida também em ordem. Precisamos rever a maneira que estamos vivendo com o nosso Senhor Jesus. Será que não precisa ser colocado em ordem? Será que está tudo bonitinho? Será que está tudo sem? Olhamos para dentro de nós mesmos, conferimos que precisamos mudar. Precisamos cada vez mais estarmos dispostos ao Senhor Jesus. E com base em tudo, eu quero apresentar para os irmãos termos de uma vida mais disposta a Deus. Tito encarou o seu ministério, de ir lá para Creta e desenvolver aquilo que Paulo direcionou a ele. Amados, e aqui tem alguns pontos que o Espírito Santo conduziu e eu quero também transmitir para vocês. Tito 1, versículo 6 diz o seguinte: aquele que for irrepreensível, até aqui, irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Alguém que vive uma vida de integridade, sem engano. Não significa uma pessoa perfeita, sem pecados, mas sim mostra um esforço consciente para viver em santidade, refletindo o caráter de Cristo e não sendo um motivo ou escândalo ou desvio para os outros. Irrepreensível é do primeiro ponto aonde devemos olhar em nossas vidas. Estamos sendo pessoas irrepreensíveis perante ao Senhor? Tem como buscar a ser uma pessoa irrepreensível? Tem como buscar, amados. Tem como buscar. Tem como sondar o nosso coração, pedir para Deus esquadrinhar a nossa vida, para não cairmos. Uma pessoa que não for irrepreensível corre o risco de cair em mãos de faladores vãos e enganadores que arruinam casas inteiras. Isso aqui foi uma das primeiras direções que Paulo deu a Tito, para levantar pessoas irrepreensíveis, para que pudesse anular esses tipos de pessoas que são faladores, enganadores, que podem arruinar casas inteiras. Queridos, a importância de termos um coração irrepreensível diante do Senhor. Um coração irrepreensível diante do Senhor é o primeiro ponto que vai nos levar a também ter uma vida mais disposta ao Senhor. Segundo ponto, amados, Tito 2:1 diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Segundo ponto, ser responsável por guardar a palavra. Amados, é uma grande responsabilidade nossa guardarmos a palavra do Senhor. É uma responsabilidade, sim, nossa, em fazer como Davi fazia. Ele guardava a palavra do Senhor, as leis do Senhor dentro do seu coração, não só carregava no bolso ou debaixo do braço, mas sim dentro do coração, para que não peque contra Deus. Queridos, estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Existem muitas pessoas que estão lendo a nossa vida. Existem muitas pessoas que estão olhando para nós, tanto para aprender ou também para torcer para que dê errado, né? Então, por essa razão, uma pessoa disposta precisa ser responsável em guardar a palavra do Senhor. E isso não é só o meu papel, mas sim, quando eu trago isso para dentro da minha casa, é o papel também da minha esposa, é o papel de jovens, é o papel de idosos, é o papel de cada um ter a sua busca individual com o Senhor. Lá em casa, minha esposa tem o tempo dela de devocional, mas eu também tenho que ter o meu.
Os meus filhos também precisam ter os deles. Cada um precisa ter o seu tempo para também ouvir a palavra do Senhor e guardar a palavra do Senhor no seu coração, né? A salvação é individual, amados. Então precisamos ser diligentes na busca por Deus, por isso, em guardar a palavra do Senhor. Terceiro ponto, Tito 2, 11 ao 14. Tito 2, do 11 ao 14. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Aqui, amados, nesse terceiro ponto, ele fala muito sobre gratidão. Nós precisamos ter gratidão por tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus já fez por nós. Aqui está um ponto muito específico, um ponto muito especial para a nossa vida, amados. Ser gratos por tudo que Jesus já fez. Deus, Ele já nos provou o quanto Ele nos ama, amados. Eu quero pedir para o irmão colocar lá Romanos 5, 8, por favor, irmão. Coloca aqui no telão, por gentileza. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus já provou o quanto Ele nos ama, amados. Glória a Deus. Vamos ler todo mundo junto? Vamos? No já. 1, 2, 3 e já. Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, o que estamos esperando para cada vez mais ter uma vida disposta ao nosso Senhor Jesus? Vocês ouviram a palavra, vocês leram a palavra comigo agora. Não tem como voltar atrás. Não adianta agora achar, não, se Deus fizer tal coisa para a minha vida agora, eu vou ser mais disposto a Ele. Não dá. Não vai dar. Não, se Deus me abençoar mais, eu vou fazer mais. Ele já provou o seu amor. Ele não tem mais nada para provar para mim e para você. Ele já provou o quanto Ele nos ama. Ele já provou o quanto Ele nos ama. Não tem mais nada para fazer, queridos. Não adianta. Se eu tiver um casamento perfeito, eu vou me entregar mais, vou ser mais disposto. Se eu tiver uma vida financeira melhor, que Deus me der, vai estar melhor, eu vou ser mais disposto. Não, não é isso. Ele já provou. Ele já provou que nos ama. Sabe o que cabe a mim e a você, amados? Agora que Ele já tem essa prova por nós, é confiar nele. Confiar. Confiar nele, ser fiel a Ele. É isso. Eu, a cada dia que passa, meu irmão, eu estou descansando nele, eu estou acreditando nele, eu estou sendo fiel a Ele, estou confiando nele, porque Ele já provou que me ama. Ele já me deu a graça, já me deu a paz, já me deu a misericórdia, a salvação, provou que me ama, e o que mais que eu quero? O que mais eu tenho que exigir dele? Eu vou colocar Deus na parede? Não, não posso mais. Eu só preciso agora ser grato, ter uma vida grata pelo que eu tenho hoje,
pela roupa que eu tenho hoje, pela cama que eu tenho hoje, pelo trabalho que eu tenho hoje, pelo ar que eu respiro hoje, pela família que eu tenho. Só tenho que ser grato pela saúde que tenho, por aquilo que Deus me faz. Eu tenho que ser grato. Não posso exigir mais nada dele. Só ser fiel a Ele. Só servir a Ele. Porque Ele já me deu a graça. Ele já me deu a misericórdia. Ele já provou que me ama. Aleluia. Glória a Deus. Quarto ponto, queridos. Tito, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: fiel é a palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas ao homem. Aleluia, glória a Deus. Ser fiel às boas obras. Buscar as boas obras, amados irmãos. Buscar fazer coisas boas enquanto estamos no trabalho, enquanto estamos no ônibus, enquanto estamos na panificadora, em casa, na igreja. Buscar fazer boas obras, reconhecendo que já somos gratos a Ele. É usar o tempo fazendo o bem por onde estiver, porque aquele que pode fazer o bem e não o faz, já está pecando. Lá em Tiago 4,17, se o irmão conseguir colocar aqui, Tiago 4,17, por gentileza, irmãos. Tiago 4,17. Glória a Deus. Aleluia. Tiago 4,17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Está vendo, irmãos? O pecado, ele não é somente um erro, mas o pecado também se você sabe o bem que você pode fazer e você não faz, você já pecou. Aí você está deixando de fazer uma boa obra sabendo tudo aquilo que Deus já fez em sua vida. Então a boa obra que deixa de fazer, sabendo fazer e não faz, já o peca. E quinto e último ponto, amados. Aprenda a viver um evangelho simples. É simples. Tudo isso que eu passei aqui, amados, é uma coisa simples. Veja muito bem. Tito foi deixado. Primeiramente ele se colocou à disposição. Ele foi disposto. Aceitou assumir esse ministério de Creta. E lá, Paulo fala que deixou ele lá. Mas por estas causas, Paulo apresentou para ele todas as causas que Jesus já tinha colocado em sua vida. E aí ele ficou lá. Mas só que ele não ficou meramente sem saber o que fazer. Paulo deu todas as instruções que ele precisava fazer. Todas as instruções. Eu falo e repito de novo: viva um evangelho simples. A carta de Tito está aqui, ó, na palavra. É a Bíblia Sagrada, queridos. É a Bíblia. Está tudo aqui o que a gente precisa para a gente poder colocar a nossa vida em ordem, assim como Tito foi fazer lá em Creta. Está aqui tudo o que a gente precisa para o quê? Para fortalecer a nossa fé. Está tudo aqui o que a gente precisa para ser grato. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos largados de qualquer jeito. Não, nós temos a palavra do Senhor que direciona tudo o que a gente precisa.
Só que não é só ler, é aplicar, é fazer, é obedecer. Paulo dá tudo o que Tito precisava para que ele pudesse concluir o seu ministério. E na nossa vida é a mesma coisa. Então eu falo, peço para a igreja já se colocar de pé, por favor. Amados, viva um evangelho simples. Viva um evangelho puro, sem peso. Um evangelho onde você pode buscar a Bíblia a todo momento. Um evangelho onde você pode buscar uma direção do Senhor aqui. Um evangelho onde a palavra do Senhor precisa ser praticada, obedecida. Tito também somente obedeceu. Assim como nós podemos ser instruídos, amados, por Deus, ser instruídos também pelos nossos líderes, pelo nosso pastor. Não estamos abandonados. Ninguém aqui está sozinho. Você pode ter certeza que ninguém aqui está sozinho. Não carregue um fardo sozinho. Não carregue um peso sozinho. Ah, o meu ministério é difícil. Eu não estou falando só ministério de igreja, entenda, amados. Eu estou falando muitas das vezes o teu primeiro ministério. Sua família, sua casa, a sua vida. Estou falando disso. Se precisa pôr em ordem, coloque em ordem. Busca a direção do Senhor. Busca na palavra do Senhor. Aqui está as nossas respostas. Aqui está tudo que Deus tem para nossas vidas. Tem todas as direções precisas para a nossa vida. Agora, amados, não tem mais volta. Agora é uma vida disposta a Deus. Essa palavra queimou no meu coração, queridos. Queimou no meu coração. Quantas e quantas vezes eu fui indisponível somente. Quantas e quantas vezes arrumei desculpa esfarrapada. Muitas das vezes para não orar, para não jejuar, para não ler Bíblia, para não vir na igreja. Mas quando trago para o meu coração, quando eu lembro das coisas que Jesus já fez em mim, quando eu lembro que Ele me encontrou, quando eu lembro que Ele me deu a graça, quando eu lembro que Ele me deu a misericórdia, não tem como, amados, eu ser indisponível para Deus. Não tem como ser indisponível para Deus. Viva uma vida disposta para Deus. Não percam esse tempo, amados. Não perca esse tempo. Se Jesus voltasse hoje, como cantamos muitas das vezes aqui, se Jesus voltar hoje, como Ele vai te encontrar? Disponível ou disposto? Pense. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração.